Boa noite, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 2 e vamos ler mais alguns versos, amém? Glória a Deus. Ezequiel 12, verso 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, venha ministrar, Pai. Espírito Santo de Deus, venha conduzir, Pai. Venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui, né, o profeta Ezequiel, usado por Deus, ele estava levando uma mensagem para o povo lá de Israel, nessa época, que estava sobre o reinado de Zedequias. Então aqui o Senhor estava usando, né, Ezequiel para alertar o povo da rebeldia, né, que era um povo rebelde, era uma casa rebelde que não ouvia e não ouvia as instruções do Senhor através de seus profetas. Então ele disse, né, lá no verso 3 nesse verso 2, casa rebelde, porque quer dizer, Judá não creu que Deus iria destruir Jerusalém. Eles não estavam acreditando, né? E que Deus ia abolir a linhagem daquele rei, né? Que é Zedequias. E, na verdade, eles achavam por eles serem um povo escolhido por Deus, mesmo eles errando, mesmo eles falhando, o Senhor não iria pesar a mão. Então, eles achavam que poderiam ficar tranquilo, mesmo eles cometendo o erro que fosse, eles eram escolhidos do Senhor. E então, por isso, o Senhor designou Ezequiel, né, como um sinal para eles, né, para poder revelar para eles que a ira do Senhor estava para ser derramada sobre eles. Então, aqui nessa passagem do capítulo 12, Ezequiel estava dramatizando tudo que o Senhor pediu para ele fazer. Conforme o Senhor fez, ele foi fazendo. Conforme o Senhor falou, ele foi fazendo. Então, do verso 1 ao 20, a gente pode ver que fala sobre a profecia, né? Que eles poderiam tirar do coração que não iria sair do cativeiro e voltar para Jerusalém tão em breve. E daí do verso 1 e 2 aqui fala da rebeldia, da infidelidade daquele povo, né? E quando a pessoa é rebelde, ela traz maldição sobre a vida dela, né? Então, eles estavam sendo rebeldes. Essa rebeldia ia fazer com que eles ficassem mais tempo exilados, né? Então esses exilados aqui, eles ficaram mais tempo em exílio por causa da sua rebeldia, porque foi permissão do Senhor, né? É por causa da dureza deles de coração. Então eles não quiseram dar ouvido à profecia que há 6 anos atrás já tinha ocorrido. Eles continuaram no seu pecado, então eles estavam ali ridicularizando aquela profecia. Eles não estavam dando atenção para o profeta, né? Então aqui no verso 4 dá para ler assim: à vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes para a mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. O que Deus estava dizendo aqui? Para ele, Deus estava dizendo assim, ó, tudo que eu pedi para você fazer, você faça, né? Faça como se fosse um teatro, mostrando ali para eles o que eu vou fazer. Eu quero bem explicadinho, porque só falando eles não estão entendendo. Então, você vai lá e vai tipo fazer um teatro para mostrar para eles o que realmente eu vou fazer, né? Porque o Senhor, ele nunca deixa as pessoas que ele ama, aqueles que ele está alertando, sem o conhecimento verdadeiro. Ele explica, ele avisa, ele alerta. E como nos tempos de hoje a gente pode dizer que o Senhor, ele na verdade estava dizendo assim, olha, quando a gente brinca, quando a pessoa não entende o que a gente fala assim, você quer que eu desenhe? Então o Senhor estava fazendo tipo isso, né? Não desenhando, mas mandando aquele profeta ali, Ezequiel, ir e fazer da forma que o Senhor queria. Mas então o Senhor disse, olha,
faça. E Ezequiel disse lá no verso 7, e fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então, à tarde, escavei na parede com a mão. As escuras os tirei para fora e os ombros os levei à vista deles. Quer dizer, conforme o Senhor falou, Ezequiel fez. Mas aquele povo não estava acreditando e falava assim, né? Quem és tu, né? O que fazes tu, profeta, né? De ficar vindo aqui, falar essas coisas, sendo que a gente não crê nisso que você fala. E então o Senhor pegou e disse, olha, eles estão ainda questionando quem és tu, né, profeta? Mas avisa esse povo ímpio que aquele que continuar no erro, no pecado, ele vai continuar no exílio, ele vai continuar, né, sofrendo. Vai pesar sobre ele. Então o Senhor está fazendo uma advertência aqui para aquele povo. Ele deixou uma esperança, mas ele deixou também ali uma certeza de que o ímpio vai colher aquilo que ele planta, né? Então, quando ele falou aqui no verso 7, do 3 ao 7, prepara a mobília para mudares. Né? A ordem de Deus foi para Ezequiel representar um papel de um cativo, mudando. Quando a pessoa sai corrido de algum lugar, de alguma forma, e ela só pode levar poucas coisas, né, que ela vai usar no dia a dia. Então aqui o Senhor estava pedindo para Ezequiel ilustrar isso para eles, de uma forma que eles entendessem, porque já tinham falado e aquele povo não estava dando crédito, né, para que aquilo que Deus tinha falado através do profeta. Então, né, ele ilustrou tudo que o Senhor falou, né, que Jerusalém ia ser transportada para a Babilônia, né? Eles iam ficar cativos, ia ser exilado. Mas aquele povo não aceitava. Eles queriam que o profeta falasse bênção para eles. Mas a verdade, o Senhor queria mudança, né? E quantas vezes é assim na minha e na tua vida? Que o Senhor está pedindo uma mudança, Ele está pedindo um conserto, Ele está pedindo para alinhar as coisas com Ele, para que as maldições não venham sobre nós. Que a gente possa ser casa obediente, que a gente possa ser filho obediente, e não ser chamado de casa rebelde, e não ser chamado de filho rebelde. Que a gente possa dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, que nós possamos entender, conhecer mais o Senhor, ter intimidade com Ele, e ouvir, e não somente ouvir, obedecer, fazer aquilo que o Senhor quer. Que nós venhamos ter um coração igual de Jesus, né? Que às vezes a pessoa fala, mas falar, né? Como se diz, até papagaio fala, né? Mas fazer com amor. A gente tem que fazer as coisas com amor, como Cristo faria. Porque Jesus não só falou, Ele agiu, Ele demonstrou amor, Ele cuidou. E que aqui Ezequiel está alertando aquele povo que iam sim pagar o preço, que eles iam continuar cativos, e que aquele rei Zedequias, debochado, que não estava ali, né, dando ouvidos para o profeta, ele iria pagar, ele ia ser cativo, ele ia ter seus olhos cegados, ele ia morrer ali, num cativeiro. E não é isso que o Senhor quer para o povo escolhido dele. Aquele povo, por ser o povo escolhido, se achavam seguros demais. Eles se achavam no direito de fazer o que eles bem entendiam. Não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que eles olhassem verdadeiramente para aquilo que os profetas estavam dizendo, que Ezequiel estava falando, que era para eles mudarem a atitude deles, para eles temerem a Deus, para eles serem fiel ao Senhor. Quando eles falaram que o que fazes tu, né, era um jeito de debochar do profeta. E aquilo não agradava ao Senhor. Porque quando ele debochava do profeta, eles estavam debochando de Deus. Eles estavam indo contra a palavra do Senhor. Porque o profeta ali era a boca do Senhor. Era a palavra de Deus. Então Ezequiel deixou bem claro que os ímpios iam continuar exilados, né? Eles iam ser atacados. E aqueles que se salvassem era da permissão do Senhor.
e esses iam ter a misericórdia do Senhor. O Senhor, ele estava disposto a abençoar aquele povo, mas desde que aquele povo fizesse um concerto com o Senhor. Então, aqui ele levou uma advertência para aquele povo, para eles mudarem o mau caminho deles. E uma esperança de que se eles mudassem esse caminho, o Senhor ia abençoá-los. Então, a gente tem que entender, que está bem claro, né, que sim, o castigo vem sobre aquele que continua no pecado. Se você não quer passar pelo peso da mão do Senhor, se você não quer passar pelo jugo do Senhor, se você não quer receber a ira do Senhor, se eu e você não queremos isso, nós temos que andar em retidão e ouvir a voz do Senhor, ler a palavra do Senhor, comer a palavra do Senhor, né? Todos os dias, se alimentar do pão da vida, se alimentar da palavra do Senhor, para que assim nós não sejamos enganados, para que a gente venha fazer a vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? O julgamento iria se cumprir. Nós não devemos ser um povo teimoso. Às vezes o que o Senhor está mostrando nesse mundo, que está cheio de corrupção, cheio de pecado, onde o engano vem para principalmente atacar as crianças que estão em formação. Nós, pais, nós temos a obrigação de alertar nossos filhos a respeito dos princípios e o amor que Deus deixou, que é a união de um homem e uma mulher, onde constitui família, filhos. Nós temos que defender essa bandeira da família, que é desde o início. O Senhor, ele fez a base de tudo com uma família, desde lá de Adão e Eva. O Senhor abençoou, pediu para multiplicar. O Senhor fez homem, fez mulher. Ele deu filhos e filhas. E nós temos que, com toda a garra, com todo o amor, nós temos que pegar tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que o Senhor tem nos alimentado e passarmos isso para os nossos filhos. Nós temos que verdadeiramente instruir aqueles que estão por perto de nós. Nós temos que trazer de volta os verdadeiros valores familiares, os verdadeiros valores da sociedade. Nós temos que combater o mal. Tem chegado a hora, aleluia, a hora em que nós vamos ter que nos posicionar. Nós vamos ter que dizer, sim, eu sou cristã, eu sou cristão, e eu não aceito isso. Isso vai contra os meus princípios. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós venhamos olhar para dentro de nós e olhar o que está errado, onde nós temos falhado, e pedir a misericórdia do Senhor, para que assim a ira dele não venha sobre nós, mas que nós venhamos ser um povo abençoado, um povo escolhido, um povo agraciado pelo Senhor. Porque ele diz, né, que a bênção dele está sobre aqueles que obedecem. Que nós venhamos obedecer os mandamentos do Senhor para sermos abençoados. Que nós venhamos honrar pai e mãe para que nós tenhamos vidas em abundância, tenhamos vidas prolongadas na terra. Que nós venhamos cumprir os mandamentos do Senhor. Que nós venhamos ser uma pessoa abençoadora, né? Que nós venhamos ofertar, que nós venhamos devolver ao Senhor aquilo que é dele. Através de como nós fazemos isso? Nós fazemos isso ajudando o próximo. Nós fazemos isso levando a casa do Senhor. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração verdadeiramente para fazer. Escuta a palavra do Senhor. Quando você faz para o Senhor, você não está fazendo para o homem. Aprenda que quando você fizer algo para o Senhor nunca vai te dever nada. Então procure ser fiel ao Senhor. E o Senhor vai derramar sobre você as bênçãos do alto céu. Essa é a mensagem do Senhor para nós hoje. Que nós não venhamos ser casa rebelde. Que nós não venhamos ser como esse povo, que eles tinham ouvido para ouvir. Olha, eles têm olhos para ver e não vê. Eles têm ouvido para ouvir e não ouvem, porque é casa rebelde. Mas que nós venhamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala. Que nós venhamos ver o que Deus tem mostrado. Porque o Senhor mostra. E que nós venhamos pegar isso que o Senhor tem mostrado para nós. E de bom grado fazer os concertos que tem que ser feito. E assim nós seremos abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém?
Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por nos instruir. Obrigada, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, alcança esse meu irmão, essa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo. Pai, quebra o laço do passarinheiro. Senhor Jesus, mostra, Senhor, onde ela deve mudar. Transforma, Pai, que nós venhamos ter uma semana, Pai, de bênção, Senhor. Começando o dia de hoje, Senhor, pedindo um conserto, Senhor, pedindo para olhar aonde está tudo errado. Pai, que nós venhamos, Senhor, temer a Ti, Senhor. Que nós venhamos ter amor em Ti, Pai. Porque o Senhor nos fez para adoração do Teu nome, para glorificar o Teu nome, que nós venhamos Te honrar, que nós venhamos glorificar através dos nossos gestos, palavras e ações, que nós venhamos Te honrar, Senhor, todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus.